Pós-jogo do Clássico, rapaziada, um resultado negativo, né? Infelizmente, né? A sequência invicta do Zubeldia como mandante no Maracanã foi encerrada da pior forma possível, né? Para o maior rival. E no jogo, né, Tricolor? A gente começou a perder esse jogo muito antes desse domingo, né? A gente começou a perder esse jogo quando o avião do rival chegou no Rio de Janeiro. Eles pediram o adiamento e a nossa diretoria topou sem, né, sem pedir explicações. Mas fica aí até o final para você entender tudo isso. Vamos falar sobre o jogo também. E vamos levantar aqui os pontos, né? Onde o Zubeldia, onde a diretoria, onde os jogadores erraram, e por isso que, né, a gente acabou aí derrotado nesse Fla-Flu. Vou pedir para você chegar deixando aquele likezão. O likezão dá uma moral grandona aí pro canal, mostra que esse vídeo é recomendado, que você gostou do conteúdo. E mesmo sendo um vídeo feliz, né? Faz parte da nossa cobertura aqui de estar todo dia tendo vídeo do Fluminense, dá essa moral pro torcedor e tá aqui sempre, né? Disposto a bater esse papo com a rapaziada que sempre colabora e sempre fortalece aqui no canal. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve, que tem vídeo todo dia, até nesses dias que a gente não quer muito falar, mas a gente tem que trocar essa ideia, né? Nem que seja para desabafar. Então, torcedor, o Fluminense começou a perder esse clássico na quinta-feira, né? Quando o rival atrasou 1h30. Rapaziada que vai para a Baixada, que sobe a serra, sabe que se enguiçar um caminhão, 1h30 de atraso é pouco. Mas tudo bem. O rival teve 1h30 de atraso, foi chorar para a mamãe CBF que precisava adiar o jogo. E isso aí, beleza, é normal. Quando é que eles não choram para a mamãe CBF, né? Enfim. Mas o Fluminense, que aí deu mole, né? O Fluminense deveria ter batido o pé, ter defendido o seu torcedor e defendido o jogo ter sido no horário marcado, combinado, né? Os regulamentos estão aí para ser cumpridos, né, rapaziada? Mas, para surpresa de todo mundo, a diretoria do Fluminense fez uma nota oficial dizendo que estava ponderando o cansaço do rival. Eles não ponderam o torcedor, né? Mas o cansaço do rival, aparentemente, é importante para a nossa diretoria. E eles toparam o adiamento do jogo. Depois disso, você sabe, né, Tricolor? Comenta aí, quantas inteligências artificiais você não viu aí do presidente cantando música do Flamengo, vestindo camisa do Flamengo, na coleira pro presidente do Flamengo? Enfim, o pessoal fez um escarcéu com o presidente. E vamos lá, isso é do jogo, né, rapaziada? O cara é uma figura pública, o cara topou ser presidente do maior clube de futebol do mundo, o Fluminense. Então ele tem que estar lá para ser cobrado, quando tiver que ser cobrado, e tá lá para ser elogiado, quando tiver que ser elogiado. E no caso agora, cabia a cobrança. Agora, teve uma galera que passou do ponto, né? Uma turma aí que começou a explanar dados pessoais, endereço, telefone, CPF. Rapaziada, até como mesário cadastrar o cara. Isso aí, para mim, já passa, né, do limite. Acho que o torcedor tricolor ele tem que manter um limite ali de respeito, porque ele pode cobrar o presidente, ele tem que cobrar o presidente, porque o presidente trabalha para o torcedor, para o sócio e para o torcedor, até quem não é sócio. Então, assim, se você torce para o Fluminense, o presidente do Fluminense deveria te servir, deveria estar pelos seus interesses. E não esteve, então ele tem que ser cobrado. Mas sem ultrapassar esses limites, né? Quando vira crime, rapaziada, já não é mais com a nossa torcida, já é com outras torcidas, enfim. Então, assim, acho que isso aí é demais. Mas o presidente, de certa forma, mostrou que era inútil, né? Todo mundo dizia que ele era a sombra do Mário, o Pavãozinho, ele não tinha nenhum apelido próprio. O que não faltou foram apelidos, né? Inclusive veio um aí, né? Matheus Rubro Negro. Rapaziada, eu nem acho que o presidente não é tricolor. Inclusive, já vi ele na arquibancada algumas vezes. É um cara que vai mais na arquibancada do que se bobear todos os últimos presidentes que ele teve aí, mais até do que o Mário Bittencourt. Mas é compreensível que nessa questão aí ele foi muito ingênuo, né? Ele foi, né? Ele foi moleque, ele foi garoto, né? No meio dos adultos ele foi menino. Porque ainda que o rival chorasse para a mamãe CBF e a mamãe CBF acatasse como sempre acata tudo que o rival pede, o Fluminense deveria bater o pé, nem que fosse derrotado e falasse, olha, tentamos, mas não conseguimos, porque a mamãe CBF prefere, né, o rival. E isso aí não seria nenhuma discussão para o torcedor tricolor. E o torcedor tricolor compreenderia. Mas ele preferiu ser legal com o rival. E aí ele não foi legal com a própria torcida, né? Ele perdeu a torcida criticou muito, desassociação em massa, os comentários quase todos xingando ele. Então, assim, eu acho que ele foi ingênuo, mostrou que não estava preparado para ser presidente de um clube da grandeza do Fluminense. E isso aí, a gente já teve outros presidentes fracos, a gente já teve no fundo do poço tricolor, mas a gente voltou com a força da nossa torcida. Então, o que ele não podia ter perdido era a torcida. Eu me lembro, quando eu era mais novo, teve um lance do Abad num jogo contra o Vasco, que ele chamou a torcida para uma guerra. Ele foi até mal interpretado, o STJD veio atrás dele, falaram que ele estava incitando a violência. Mas não era uma guerra porrada, era uma guerra pelo Fluminense. Nós somos tricolores, nós temos que estar na trincheira pelo Fluminense. A torcida do Fluminense não pode abandonar o Fluminense e o Fluminense não pode abandonar a sua torcida, que é a razão dele existir. E no caso, dessa vez o clube, né, nos deixou na mão. E aí, rapaziada, começou a degringolar a parada toda.
O Klaus foi o juiz do jogo, né? Um sorteio ali daqueles, né? Bem nível CBF, e nada da diretoria, nada do clube. Chegou ao ponto do Palmeiras fazer uma nota oficial criticando. E aí, no dia do jogo, o presidente veio à tona, explicou os 8 motivos dele. Para mim, aceite ou não os argumentos, ele pelo menos deu a cara a tapa ali, mas tardiamente, né, Tricolor? Ele tinha que ter aparecido na hora, né? Na hora que o bicho estava pegando, que ele tinha que ter metido a cara e falado, dado o papo dele. Ele demorou demais e isso aí acabou fazendo com que tudo saísse do trilho. E você pode ver que depois do jogo, o Zubeldia até meio constrangido falou, não, isso é um assunto da diretoria, a gente planeja, a gente tinha que estar preparado, não fizemos um bom jogo. Chegaremos no jogo, Tricolor, não fizemos um bom jogo. Mas o Zubeldia deu aquele papo protocolar, entendeu? De funcionário padrão ali, parecia até aquelas máquinas eletrônicas que você liga quando você quer checar alguma coisa em alguma conta de luz, conta de água, entendeu? Não parecia nem ser humano, parecia aquela resposta de máquina ali protocolar. Já o Samuel Xavier, na zona mista, esse aí mostrou um desconforto. Falou, olha, não é nem pela folga, é pela preparação contra o Rivadavia. Tinha folga também, né, rapaziada? Domingão era de folga para os jogadores se o jogo fosse no sábado. Mas, beleza, vamos manter o planejamento para o Rivadavia. O Rivadavia é o líder do grupo. O Fluminense precisa vencer os caras de qualquer forma. E a gente perdeu um dia de treinamento para esse jogo. E o Samuel Xavier fez questão de lembrar disso. E lembrou também que os jogadores não foram consultados. Então pareceu uma questão de diretoria com diretoria. E, cara, você tem que falar com os teus jogadores, tem que ter o teu time ali. Senão, você não tem pulso, você não tem comando. E aí o time chega no jogo como chegou. Eu até entendi o que o Zubeldia fez pro jogo, torcedor. O Zubeldia pegou e colocou velocidade para poder ter o contra-ataque. Mas quando com 5 minutos o seu jogador cerebral se machuca num lance bizarro, cara, ele tomou um knockdown, numa bolada na ponta do queixo e machucou o ligamento medial do joelho, cara. Do jeito que ele caiu, pra você ter uma ideia do tamanho da loucura que foi esse lance. Mas acontece, Fla-Flu tem disso, né? A gente já viu o Fla-Flu, a mística aparecendo no Fla-Flu milhares de vezes. E aí, o que o Zubeldia faz? Para mim, o grande erro dele, maior do que não ter colocado o Savarino de início, colocar o Ganso no lugar do Lúcio Acosta. Porque o Ganso, primeiro ele não conseguia jogar. Depois ele quase caiu como um lateral direito ali para conseguir associar no jogo. O Fluminense ficou o quê? Massacrado no primeiro tempo. O rival fez um, poderia ter feito mais. E, cara, o Fluminense deu um chute a gol. Foi ridículo. Então, assim, o jogador do Fluminense que mais deu chutes a gol no jogo foi o Freitas, um zagueiro, que a gente critica, que eu venho aqui criticar, torcedor. Então, olha o tamanho dessa loucura, cara. Então, o Fluminense entrou muito mal no jogo, fez um primeiro tempo terrível, uma substituição horrível do Zubeldia colocando o Ganso. No segundo tempo, o time até tentou ali ir um pouco mais para cima, não conseguiu, tomou o segundo gol, e aí eu acho que o rival recuou e aí o Fluminense conseguiu propor mais. O John Kennedy saiu muito irritado, então assim, mostra que o elenco já não está mais 100% felizão, até porque esse tipo de coisa muda o planejamento dos caras com a família, muda o planejamento dos caras com um monte de coisa. Então assim, aumenta a pressão para o jogo contra o Rivadavia que o Fluminense não precisava ter. Então o Zubeldia botou mais lenha na fogueira fazendo o primeiro tempo terrível, tentou consertar no segundo quando o rival baixou as linhas, mas ainda assim não adiantou. O segundo gol, não vou nem comentar, rapaziada, foi na minha frente, eu fiquei tão irritado, cara, tão irritado. Como deixa o cara cruzar de 3 dedos e como deixa o outro completar de peito. Parece assim, parece profissional contra amador, cara. Então assim, o time teve muita culpa, o time entrou com medo, entendeu? O treinador foi o Luiz Covardia e os jogadores foram os medrosos, entendeu? Contra o Flamengo, você não pode ter medo, a gente sabe disso. A gente em 2023 virou uma final de estadual, tava 2-0 para os caras, nós fizemos 4-1 no Flamengo, que jogou sem medo. Então assim, acho que o Fluminense teve medo e por isso o resultado foi esse. Os jogadores têm culpa, o Zubeldia tem muita culpa, o presidente e a diretoria, para mim, são os maiores culpados porque criaram um sentimento de crise na torcida sem ter, e agora o Fluminense vai muito pressionado para um jogo contra o Rivadavia. Então, cara, o que cabe à torcida é esquecer. Esquece o presidente, esquece se o treinador só mexe aos 38 do segundo tempo para trocar laterais, esquece se o 10 é o Ganso, e pense no Fluminense, Tricolor. A temporada não pode ser salva, cara. Não vamos deixar esse sentimento tomar conta. A gente tem que estar lá do lado do Fluminense. A torcida chegou junto na Sul, tinham mais de 15 mil pessoas na Sul, o público da Sul era maior do que o público do jogo do rival, do Botafogo. Então, assim, a galera chegou junto e a galera tem que continuar chegando junto. Quarta-feira é dia de chegar junto contra o Rivadavia, carregar esses caras, fazer um gol no gogó, cantar até ficar rouco e esquecer que é um presidente. E se tiver que xingar o presidente, tiver que vai ao Freis, tiver que chamar o Zubeldia de burro, chame no estádio, torcedor. Porque o Fluminense está precisando da torcida, porque todo mundo largou o Fluminense. Se a torcida largar também, aí esquece. Então, assim, Tricolor, fica o meu desabafo por aqui.
Vou pedir para a rapaziada que chegou até aqui no vídeo deixar aquele likezão para esse vídeo ser mais entregue. Clicar no botão do Hypar, que ajuda muito. Comentar aí, né? O que achou desse jogo, se a temporada não pode ser salva, se já era, se perdeu a fé no Zubeldia, se quer impeachment do presidente, enfim, comenta aí, a gente sempre responde os comentários, vocês fazem a resenha com a gente, o canal aqui é de tricolor para tricolor, então chega junto aí, comenta, com certeza a gente vai responder, e amanhã tem vídeo de novo, hein, valeu!